Olá, meu nome é Araciba Labani. Olá, meu nome é Rodrigo e você está no Vino Série, um canal pra gente falar de série, filme, livro enquanto bebe vinho. Pois muito que bem, hoje então é dia de livro e é aquele livro pra você continuar, né, sem esperança na humanidade. Vamos aí desistir do ser humano porque não deu. Os animais não merecem a gente. Estou falando de A Casa, a história da seita de João de Deus, escrito pelo Chico Felitti, publicado pela editora Todavia. Bom, eu assisti a minissérie, né, Em Nome de Deus, lá da Globoplay, antes de ler o livro. Inclusive, vou deixar um card aqui em cima. Como eu já assisti a minissérie, assim, em termos de história, né, do que é mostrado ali no livro, não foi muita novidade pra mim. Basicamente tudo que o Felitti revela no livro tá lá na minissérie em imagens, né, com toda ali a estrutura da Rede Globo. Mas isso não diminuiu o impacto que foi ler aquelas coisas por causa da escrita do Chico Felitti, que é muito envolvente. Antes de começar a resenha, que tal você assinar esse canal agora, hein? Assina agora, porque tá cheio de conteúdo novo aí toda semana, então você não pode perder nenhuma notificação. Assina esse canal. Bom, pra quem não sabe, a editora Todavia encomendou esse livro pro Chico Felitti, né? Ela chegou e falou, vai lá escrever um livro sobre essa coisa horrorosa que foi todo o caso do João de Deus. No início ele não queria, ficou ali meio ressabiado, mas ele foi e mergulhou na história. Aí ele foi lá pra Abadiânia para descobrir todo o passado do médium e principalmente pra estruturar e pra contar pra gente como foi a fundação da casa. E aí quando ele foi pra lá, ele já tinha sido preso e tal, então ele consegue fazer um paralelo muito interessante entre o que foi Abadiânia e o que é hoje Abadiânia. Aí o João de Deus vocês conhecem, né? Aquele médium famoso que recentemente foi acusado de ter abusado de várias mulheres durante anos lá de atendimento nessa casa espiritual em que ele fazia várias curas. Pois bem, se você não viu a minissérie e não sabe muito dos detalhes dessa história, ler esse livro é tipo arregalar o olho assim a cada página. Porque tudo é muito absurdo e mesmo eu que já sabia da história pela minissérie, né, os detalhes ali, eu fiquei me perguntando a todo momento na leitura como foi que ninguém percebeu. Quer dizer, havia várias denúncias ali de várias mulheres, né, que tinham tentado denunciá-lo, mas aquilo não foi pra frente porque o João de Deus dominava, né, a cidade. Mas eu digo também, como é que ninguém percebeu aquela palhaçada toda que ele fazia? Porque veja bem, eu sou espírita, eu acredito em todo o poder ali dos bons espíritos e da calma e da ajuda que uma casa espiritual te traz. Mas toda aquela palhaçada, aquele show que ele fazia, aquilo tudo era muito bizarro e eu não entendo como ele foi idolatrado por tanta gente. Ao mesmo tempo é interessante perceber como ele era rodeado de pessoas que, assim, aparentemente eram genuinamente boas. E era muita gente com muita fé, né, que tentou construir um lugar realmente de paz ali. Então, as pessoas que frequentavam a Abadiânia, elas se sentiam mesmo em paz, acolhidas. Era um local muito forte, mesmo com todas aquelas coisas horrorosas que aconteciam nos bastidores. E aí, se você também não sabe muito sobre essa história, eu recomendo você ler o livro para entender como o Brasil funciona. Tem muitos recortes ali, é muito interessante ver como o Brasil tem esse lado, essa coisa do místico, essa busca por um santo aí, por um curandeiro. Como a desigualdade social tem um reflexo muito grande nisso. Mas além da história tem a questão da construção narrativa do Chico Felitti, porque ele vai fazendo uma coisa muito interessante, que é alternar o relato puramente jornalístico e o relato dele. E aí sempre tem uma reflexãozinha dele ali, mas não é nada muito escrachado, assim. Ele não diz o que ele quer que você reflita, mas você fica refletindo ali nas pequenas frases que ele vai soltando. E aí sem que ele precise explicar, você entende o que ele quer dizer. Às vezes é por meio de ironia, às vezes é por meio de uma situação ali que ele conta. Então isso é muito interessante na leitura. E aí ele traz também relatos pessoais, que é uma maneira da gente se identificar com tudo ali que ele tá narrando. São histórias esquisitíssimas de coisas que foram acontecendo com ele enquanto ele estava investigando e com pessoas próximas. E fica claro que o Chico Felitti não acredita ali nem na doutrina espírita e nem nas coisas que estavam acontecendo ali. Mas mesmo assim existe um respeito ali. Ele não questiona a fé de ninguém. E existe um respeito mútuo ali entre ele e o leitor. Porque o objetivo mesmo é entender como foi que o João de Deus conseguiu construir esse império, né? Porque a casa era um império. Nada mais era que um pequeno templo do Brasil, né? Era um pequenino Brasil ali no meio da cidadezinha. E ali nesse Brasil rolava manipulação, rolava extorsão, rolava mão de obra barata, rolava tudo isso. E também tem o objetivo de mostrar como ele era responsável por uma grande empresa que girava a economia daquela cidade inteira, que hoje ali tá morrendo. E ele fazia tudo isso na base do medo e na base do silêncio. Quer dizer, o que acontece com uma cidadezinha que é abandonada pelo poder público? Aí chega um homem que aos poucos vai ficando muito poderoso e começa a tomar conta de tudo, e de repente ele tem ligações ali com o STF, até com a Oprah Winfrey. E aí é bacana como o livro traz pontos interessantes de como todo mundo foi omisso, né? Todo mundo na questão legislativa, judiciária ali, como o Estado foi omisso. Como o João de Deus conseguiu transitar por muitos anos, porque ele tinha esse benefício, né? Ele tinha essa relação próxima com pessoas muito poderosas. Ele se beneficiava desse silêncio tanto das pessoas quanto do Estado. E
aí o poder arrasador do dinheiro e da influência. E também tem a questão da fé usada como mercado, né, como um produto, a mercantilização da fé e da fragilidade das pessoas, porque isso vende muito bem. E também tem a questão da fé usada como um mecanismo de controle, né, porque eu acho que basicamente todas as religiões fazem isso. Pelo menos é um dos pilares, né, muito forte aí da religião. E aqui você vê isso acontecendo na prática. Aí a todo momento eu ficava me perguntando como é que o Chico Feliz teve coragem, né, de ir nessa cidade, porque é tudo muito perigoso, assim. Então ele teve que ter bastante coragem mesmo pra se meter no meio disso. A rede de proteção do João de Deus era uma coisa muito pesada, assim, não é um troço interiorano ali. Ele consegue desmontar a casa aí desde o comecinho, contar toda essa construção, como é que se tornou o grande templo lá de Abadiânia, e que na verdade tudo meio que foi por sorte, assim, não foi uma grande estratégia, não. Aos poucos o João de Deus foi entendendo como a cabeça das pessoas funcionava, como ele conseguia o marketing ali do boca a boca. Então não houve muito planejamento, não. Aquilo foi acontecendo e eles foram aproveitando as coisas que iam acontecendo. É legal de ler esse livro e depois ver o documentário da Globoplay, ou vice-versa, porque tem muita coisa que a gente vê no livro que é só citado, e no documentário a gente vê isso com uma cobertura maior e com imagens e tal. E tem muita coisa no documentário que é apenas citado e no livro é mais detalhado. Aí o Chico é bastante esperto de colocar a história dos abusos das mulheres no final do livro, não porque tem menos importância não, mas é porque aquilo foi uma consequência de tudo isso que aconteceu. O abuso dessas mulheres só ocorreu porque o João de Deus construiu uma grande influência em torno dele e um grande poder. E aí são relatos bem difíceis, tanto no livro quanto no documentário, mas são relatos importantes que a gente ouça, porque essas mulheres foram silenciadas por muitos anos. E aí o livro termina de uma maneira genial, que o Chico vai mostrando, tanto o Chico quanto o documentário, eles mostram que já existiram outros João de Deus aí antes, né, antigamente. Alguns com menos expressão, outros com mais, mas sempre existe. Ele de tempos em tempos sempre aparece um salvador, um curandeiro. E aí no final o autor descobre uma outra pessoa lá que tá fazendo algumas coisas também ali na região. Essas pessoas ali estão falando que curam, tem uma outra prática, tem uma pastora lá que tá falando que cura. Isso já tá gerando um burburinho, as pessoas já estão fazendo excursão pra lá. Então quer dizer, é a história se repetindo, né? A gente nunca aprende. E o João de Deus, infelizmente, não é um fenômeno isolado no Brasil. A gente é um país de muita fé e é um país de um povo sofrido, né? Então sempre quando você tem um alento ali por meio de uma pessoa, é o prato cheio pra, se essa pessoa for mal intencionada, pra explorar, né? Então você vai buscando aí soluções e milagre até o fim. A gente só espera que essas pessoas não sejam, né, tão absurdas quanto o João de Deus. O João do Diabo. Você já leu o livro? O que você achou? Comenta aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Assina esse canal se você ainda não assina e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!